Para calcular o trabalho realizado por uma força externa em um sistema, vamos considerar um caso simples. Uma única partícula de inércia m sujeita a uma força constante F, que desloca a partícula de um ponto a outro no espaço, ao longo do eixo x. O termo partícula refere-se a qualquer objeto que não tenha estrutura interna, nem extensão em espaço. Por não ter extensão e estrutura interna, uma partícula não pode mudar de forma. Não faz sentido falar em energia interna, portanto. Além disso, significa que o deslocamento da partícula também é o deslocamento do ponto de aplicação da força, como podemos observar nesse desenho. O deslocamento do ponto de aplicação da força tem o mesmo deslocamento da partícula. Uma força constante dá à partícula uma aceleração constante, dada pela equação do movimento, que vem da segunda lei de Newton. A aceleração ao longo do eixo x é igual à força resultante que atua sobre a partícula sobre a sua inércia. A partir dessa equação de movimento, podemos tirar toda a informação sobre a história da partícula. Vamos começar integrando essa equação para obter uma expressão para a variação da energia cinética da partícula e o trabalho externo realizado sobre ela. A partir da equação de movimento, eu sei que a aceleração, por definição, é a derivada da função velocidade em relação ao tempo. A partir da regra da cadeia, eu posso reescrever a derivada da velocidade em relação ao tempo como a derivada da velocidade em relação à posição vezes a derivada da posição em relação ao tempo. Isto ainda é igual à aceleração. Dessa equação, eu sei que dx dt nada mais é do que a velocidade da partícula, a função velocidade. O resultado que eu obtenho é a derivada da velocidade em relação à posição vezes a velocidade é igual à aceleração. Observe que estamos estudando movimentos em uma dimensão, ao longo do eixo x. Na segunda linha, estou integrando a função velocidade de uma velocidade inicial até uma velocidade final. E do lado direito, eu estou integrando a aceleração de uma posição inicial até uma posição final. A integral da velocidade vai me fornecer a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, e, supondo a aceleração constante, uma vez que a força resultante é constante, como dissemos, a aceleração sai do integrando. A minha integral será a integral de uma posição inicial até uma posição final de dx. Então, como resultado, eu tenho a aceleração que multiplica a posição final menos a posição inicial. Uma vez que a aceleração é a força resultante sobre a inércia, a minha equação fica como velocidade final ao quadrado sobre 2 menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, igual à força resultante sobre a inércia, que multiplica a posição final menos a posição inicial. Multiplicando ambos os lados dessa igualdade pela inércia, eu obtenho a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual à força resultante ao longo do eixo x, que multiplica o deslocamento do ponto de aplicação da força, que é a ΔX. Eu concluo que a variação da energia cinética é igual ao produto da força resultante vezes o deslocamento do ponto de aplicação da força. Este é o teorema trabalho-energia cinética. Se a força resultante F e o deslocamento do ponto de aplicação da força, ΔX, apontam na mesma direção em sentido, ou é porque Fx e ΔX são ambos positivos, ou são ambos negativos, e, portanto, o produto Fx-ΔX é positivo. Consequentemente, a energia cinética do sistema aumenta. Temos um processo de transferência de energia para dentro do sistema, por meio do trabalho externo. Essa equação nos diz que a variação da energia cinética de uma partícula se deve ao produto da força externa constante aplicada vezes o deslocamento da força na direção da força externa aplicada. Para o movimento em uma dimensão, o trabalho realizado por uma força constante, exercida sobre uma partícula, é igual ao produto dos componentes x da força pelo deslocamento da força, que nós escrevemos como o trabalho externo é igual à força resultante vezes o deslocamento do ponto de aplicação da força. Obtemos o teorema trabalho-energia cinética, que a variação da energia cinética é igual ao trabalho externo. Essa equação nos permite lidar com sistemas que não estão fechados, sistemas que podem ter a sua energia acrescida ou sua energia diminuída por meio do trabalho externo.